Bom dia pessoal, como vocês estão? Bom dia todo mundo. Segunda-feira. Bom dia, gente. Vocês sentem a energia? Me falem. Vocês sentem a energia que está acontecendo? Porque não é exatamente, olha, não é exatamente nesse instante, né? A frequência, ela já está acontecendo. Na realidade, desde o momento que a gente começou no nosso portal 55, as frequências começaram a agir. Quem que sentiu energias aí mexendo e transbordando? Depois eu resolvi isso. Transbordando desde o dia 5. Bom dia, todo mundo. Bom dia. Cris, bom dia. Então, pessoal, desde semana passada, as frequências estão muito altas depois do portal 55, porque elas preparam todo essa lua cheia, né? Na realidade, não é um momento único, pum, chega aqui. Na realidade, nós estamos vivendo um momento, né? Um momentum, a gente chama, um momentum. Como é isso? Vamos lá, vamos trazer essa consciência para a nossa mente, porque senão ela fica meio vaga. Quando nós falamos de tempo, né, de tempo contado com dia, hora, nós estamos falando de uma linha linear, né? Essa concepção tempo que nós todos temos. Todos temos. E é complicadíssimo isso, complicadíssimo, porque o que faz, o que nós fazemos? Nós nos arraigamos nessa conexão. Meu dia tal, eu vou marcar isso, eu estou horário tal. Nós estamos literalmente vivendo sob o aspecto disso. Mas se não tiver isso, como que se organiza? Não sei, gente. Eu também não sei, mas eu percebo que tem algo a mais, tem algo a mais. Nós podemos, veja bem, vamos lá, vou pegar alguma coisa bem que nós vivemos. A sua idade. Tem pessoas que aos 40 se sentem velhas, decrépitas, estou morrendo. Começam a criar coisas no seu corpo, como rugas, cabelo branco, falta de energia, e elas estão concluindo aquilo, elas estão criando aquilo. Ontem eu estava vendo um vídeo que me passaram do Paulo Gustavo, né? Contando assim os últimos dias dele, e ele falava, a mãe dele pegou Covid em dezembro, e ela não sentiu absolutamente nada, a gente sabe que ela é uma pessoa super alta astral, né? Então ela não sentiu absolutamente nada, e aí ficou lá os dias que tinha que fazer, fez uma cirurgia nos olhos que ela tinha que fazer. Quando ela foi para a casa dele para visitá-lo, e ele vira para ela brincando e fala assim, nem Covid te derruba, né? Você é tão... Ele fala exatamente isso, você é tão ruim, o vaso é tão ruim que nem o Covid te derruba. Se eu pegar, eu vou morrer. E ele falava isso. Se eu pegar, eu vou morrer. Se eu vou pegar, eu vou morrer. Gente, e quando ele pegou, ele concluiu isso. Eu vou morrer. Então, assim, nós criamos nossa realidade. Se você vai achar isso em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Então, ela está com 40, ela está com 50, ela fez 60, nossa, agora eu vou adoecer, eu vou morrer. Porque é assim. Nós determinamos tudo. Então, assim, essa ideia que eu trago sobre a idade, é interessante você olhar. Você já percebeu que às vezes, eu pelo menos sou assim, eu me olho e falo, caraca,
Eu não me sinto com 64 anos para fazer 65 em julho. Não me sinto. Não me sinto. Por quê? Porque hoje eu vivo muito mais do que eu vivia aos 40, que eu estava presa literalmente no acorda e eu era tão dolorido isso, não porque eu não gostava do meu trabalho, 40 não, vamos pôr mais, antes até, porque aos 40 eu fiz uma mudança de vida. Antes, eu precisava, eu acordava de madrugada com medo de perder hora. Eu tinha 20 anos de trabalho numa empresa e eu tinha ainda medo de perder hora. Sabe? Tipo, não pode errar, não pode. E aqueles. Eu olho para essa parte e eu vejo todos os fios ligados a essa energia enorme de tempo, de matrix mesmo de tempo. A consciência que chega é que nós somos livres. Nós somos livres. Nós nos aprisionamos, nós já somos livres, nós somos presença divina. Nós nos aprisionamos nessas redes e aí isso detém de você essa energia. Porque, veja, se eu ficar segurando isso aqui em 3 segundos, nada, 5 minutos, nada, depois de 4 horas, isso está pesadíssimo na minha mão. Depois de um dia inteiro, eu começo a sentir o sangue não fluindo direito, porque o meu corpo se cansa daquela área para cima, com algo pesado. Ah, mas não é pesado, com 100 gramas, daqui 3 horas, 100 gramas. O conceito de 100 gramas no meu corpo são 3 quilos. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência do que realmente é importante e do que não é importante. Do que realmente é relevante e do que é irrelevante. Quantas vezes nós sofremos por alguém que está fazendo outra escolha, alguém que está vivendo outra vida, que fez aquelas... E às vezes está muito feliz, mas não é o que eu acho que deveria ser. Então, eu estou gastando a minha energia, muita, me mantendo presa naquela ilusão do que aquela pessoa está fazendo errado, do que aquela pessoa deveria estar fazendo outra coisa. Então, a gente tem que começar a ter consciência do que é realmente verdadeiro para nós. E quando você tem consciência do que é verdadeiro e relevante para cada um de nós, nós começamos a perceber que nós já temos tudo o que precisamos. Nós já temos tudo o que precisamos, no sentido de eu posso abrir mão disso, eu tenho esse poder para, cada um de nós temos como presença divina. O Vesak, Buda volta, todo ano existe Vesak, tá, gente? Primeira lua cheia de touro, então, primeira lua cheia de maio, vamos entrar nessa linha, né, de mês, e que é uma ilusão, mas assim, primeira lua cheia de touro, acontece o Vesak. Sempre aconteceu, ok? Siddhartha Gautama, o primeiro ser humano que acessou a liberdade de consciência, e iluminou todo o seu ser, todos os seus medos. Quem sabe a história, que for ver, ler, vai perceber, assim, ele tinha muitos medos, ele tinha muitas perguntas, e quando ele acessa essa clareza, ele simplesmente cessa tudo isso. Cessa. Mudou instantaneamente? Não. E ele percebia que não era nem uma polaridade nem outra, e que aquele silêncio que ele tinha dentro dele gerava uma paz e uma alegria tão grande, e é através disso que ele se iluminou. E ele traz esse caminho para nós.
toda vez, todo ano, né? Na realidade, todo ciclo desse sol, né? Da lua cheia em touro, esse ciclo anual, ele desce, né, ele traz essa consciência, e ele faz essa reunião e nos abençoa mais uma vez com essa inteligência espiritual. Olha, você não precisa de nada, você já tem tudo, você só precisa silenciar e equilibrar-se dentro de você. Abre mão das polaridades e simplesmente esteja. Seja o que realmente você já é. Então, assim, todo ano acontece isso. Todo ano. Vesak é uma festa linda, que sempre há em cima, nos Himalaias. Então, assim, ela acontece em Shambhala, que é a cidade que foi construída para Sanat Kumara, quando ele veio e resgatou a luz do planeta com a própria luz dele. Então, a gente trabalha muito isso na Ordem Estelar. Ele conta essa história linda de como ele veio, né? Todos os Kumaras que vieram com ele. E esse momento, né? Esse momentum que ele chega aqui, os Kumaras tinham vindo antes preparar o ambiente para ele, e ele vem, e ele, então, ancora em Shambhala. Shambhala, nesta época, ela estava acima dos Himalaias, era uma ilha que hoje nós temos o deserto de Gobi. Então, na época, não era deserto, era um mar e... Bom, e aí ele fica, né? Eles chamavam de Ilha Branca. Então, ali, ele ancora toda uma luz para trazer essa força. E ele fala que ele fica até o primeiro humano assentar essa luz. E Siddhartha foi o primeiro humano. E quando, então, Siddhartha acessa essa luz, depois de, sei lá, milhares de anos, então, Sanat Kumara pode voltar a Vênus, ele ama a Terra, vira e mexe está aqui, mas assim, ele pode voltar a Vênus, seu domínio, e aí deixa Siddhartha aqui. Então, Siddhartha assume Shambhala. Com o decorrer da queda, que foi continuadamente, né? Porque a gente entende assim, quando o pêndulo vai para um lado, o outro lado ressoa, né? É a lei, você dá e a energia contrária vem. E isso continua acontecendo, porque muitos de nós estávamos ainda completamente dormindo e escolhendo criar sombra. Chega um momento que Shambhala, então, ela vai ser transferida energeticamente para o interior do planeta. Hoje ela está em Agartha, mas quando acontece o Vesak, é como se nos Himalaias também tivesse energeticamente um lugar preparado para essa grande reunião. Então, a reunião é em Shambhala. Então, assim, por que esse Vesak é tão importante? Esse, né, que está acontecendo entre hoje e amanhã, vamos sair dessa conexão de tempo. Nessa lua cheia, esses primeiros dias de ápice de lua cheia, que aqui no Brasil, entre aspas, vai ser 13h55. Ah, por que você não fez essa live 13h55? Porque eu queria trazer essa consciência. Então, se 13h55 a gente precisa estar literalmente consciente e estar nessa conexão, muitas perguntas vão surgir e eu não entro. Então, nada mais justo do que se preparar antes para, no momento, estar completamente consciente. Então, esta energia deste ano, cada século, essa reunião é especial. A cada século, tá? Tradicionalmente, a cada século, essa reunião é especial.
aonde nós vamos estar completamente conectados. Ali eles vão estar, eles chamam de conclave centenário, tá? Não tem nada a ver com igreja, nada. Mas, assim, um conclave centenário, aonde os mestres ascensionados se reúnem no vale, né, do Vesak, então, em Shambhala, e o que vai ser determinado é o quanto, tá? O quanto que nós precisamos evoluir. Como nós vamos evoluir? Então, assim, essa reunião hoje é tão poderosa. Eu peço para vocês prestarem atenção no que eu estou falando, porque é muito. Ela vai determinar essa reunião, como aconteceu lá em 89, gente, dentro da energia da convergência harmônica. Foi determinado como seria a nossa evolução e o que eles poderiam fazer para nos ajudar. Vocês olhem em volta e vejam quantos seres chegaram, quanta energia chegou, quanta consciência chegou, porque nós fizemos essa escolha lá. Hoje, novamente, todos os mestres ascensionados, nossos eu superiores, né, que não deixam de ser também, então, os mestres ascensionados estarão, tem muitos estelares, todos os seres que participam dessa grande jornada do planeta Terra vão estar reunidos para definir mesmo, como vai ser a nossa evolução e o que eles podem fazer para que essa evolução seja de leveza. Porque a gente chegou no topo, né? Eu mandei para vocês, não acho que todo mundo, muita gente não recebeu, óbvio, porque eu mandei para o pessoal da ordem, mas eu vou ler aqui. E ele está me dizendo que eu posso. Deixa eu catar um grupo aqui. Foi uma canalização que chegou. Eu sei que muita gente nem assiste. Eu sei que muita gente nem foi assistir, que fez curso da ordem, não foi assistir o vídeo que eu mandei. O pessoal acha assim, né, que eu já fiz, já tô. Então, tá bom. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Tô. Depois corre atrás, é muito engraçado, né? Depois, mas passou, eu achei, Então, é assim. Essa foi Ok, tá. Ele diz que eu não vou ler a primeira parte, que isso aqui não interessa para o público em geral, e sim para quem recebeu a mensagem, se é que a pessoa leu. Então, eu acho que não leram, por isso que ele não quer que eu fale. Porque é assim, né? As pessoas, ela vai falar na live, ela vai falar, vou receber isso, então tá, ok. Acho que não, né? Então, ele fala do movimento que está acontecendo, ele explica algumas coisas e fala assim, entendam, assim como aconteceu o grande despertar espiritual, que iniciou-se em 1989, há exatos 36 anos atrás, soma 9, né? Chegamos ao início de um ciclo de uma nova etapa. Chegou o momento de mais um degrau de consciência a ser alcançado. Aqueles que já despertaram chegaram a um ponto de alcançar uma nova oitava, o que abrirá passagem como cometas. Isso é uma das coisas que ele fala, nessa ordem que chega, que é assim, todo e qualquer acesso à consciência alguém tem que passar primeiro. Passa e deixa um rastro de luz, e todo mundo vai atrás. Isso é o que aconteceu com Buda, né? Quando ele passa para iluminar-se, ele abre aquela estrada, né? Por isso que é chamado os primeiros despertares, os desbravadores, porque é exatamente isso que acontece. Então, para aqueles que estão ainda adormecidos, no escuro, prontos para os primeiros passos para o seu despertar. Isso explica por que a chegada dessa ordem, né, nesse momento. Então, vamos lá.
Por que o grande conclave centenário de Vesak, 12/5, é comemorado neste 2025? Vocês chegaram no final desse ciclo e sincronicamente se faz num ano de regência nova. Então, 2025 é 9. Nós vivemos esse processo há 36 anos atrás, tá? Então, no século passado, esta reunião, olha o que eu estou falando, no século passado, essa reunião foi exatamente há 36 anos. Ciclo 9. Entendam, tudo na ordem tem consciência, tudo na luz tem um porquê. Nenhuma ação é no acaso, nenhuma energia desperdiçada. Isso, ele trouxe para nós, para explicar exatamente isso. Esse conclave, ele está fechando um ciclo. Então, assim, quando teve a convergência harmônica lá, em 89, então, fazem literalmente, praticamente, que não é 89, né? Mas fazem 36 anos, ok? Então, 36 anos, ciclo 9, quer dizer, encerra-se ali num ano de 9 também, que é 2025. Então, por isso que esse conclave está acontecendo este ano. Então, este ano, todos se reúnem mais uma vez, e agora vocês têm que olhar, quem é marmanjo aí, velho, né? Tipo assim, já está aqui e já está nessa busca, é como eu, já percebeu que desde 89 para cá, a mudança foi fenomenal. Por quê? Porque houve esse conclave e houve todos esses parâmetros. Olha, vai chegar... Só em 89 chegou... o Muro de Berlim foi derrubado. Na Praça da Paz, na China, um chinês vai perante 5... Eu acho que ele depois foi morto, mas tudo bem. Ele foi na Praça da Paz, na frente de 5 tanques e falou, chega, não quero mais, eu quero paz. E que saiu em todos os jornais na época, que era só jornal que tinha de papel, né? Isso foi comentado, ninguém sabe o que aconteceu, a polícia tirou ele de lá, ninguém sabe o que aconteceu, mas isto aconteceu. E aí, presta atenção e pare de escrever, por favor. Gente, vamos prestar... Quando você está escrevendo, você não está prestando atenção. Entenda, gente, não é ser chata, é trazer uma energia. Eles estão aqui falando comigo. Se você está prestando atenção, você vai receber muito mais, mas você está escrevendo. Sua mente não está em 2 lugares ao mesmo tempo. Entenda isso. Não está. Não está. Ela é rápida, mas ela não fica em 2 lugares. Então, quando você está comendo e olhando a televisão, você percebe, ou você comeu 3 garfadas e já era. Meu Deus, eu ainda estou com fome. Claro, não estava consciente. Não está consciente. Não está consciente. Se chama Srada, tá? Srada, eu já ensinei estar no Srada há meses lá atrás. Quando foi chegar, isso foi um presente de Sanat Kumara, de novo, né? Uma consciência, estar presente consciente, estar presente consciente. Então, quando você está presente, consciente, você está completamente aqui. Completamente aqui. Então, quando eu estou falando, eu estou falando. Ok, quer escrever? Escreva, mas depois não vem fazer pergunta para mim no meu privado. Ok? Porque é isso que acontece, gente. Eu às vezes, eu dou bronca por causa disso. Porque aí a pessoa fala assim, claro que sim, mas eu já falei isso em live. Eu já falei isso em live. Em algumas pessoas, se eu estou de muito bom astral, eu respondo. Mas tem... eu já falei isso em live. Tipo... Então, o que acontece nesse momento é que nós estamos recebendo e tendo a chance, mais uma vez, de estar nessa essência hoje conscientes, porque eu falo para vocês que 89, nós nos unimos para fazer a meditação, ninguém nem sabia nada.
Durante esses anos todos, o que chegou de terapia, de frequências, chegou tudo, chegou um monte de coisa. Que o quê? Fez um upgrade em todos nós. Hoje, eu falo assim, olha só que presente de podermos sentar o bumbum nesse ápice da lua cheia, aqui no Brasil, mais ou menos 13h55. Ah, mas eu estou trabalhando. Cara, você pode trabalhar e fechar seus olhos e se conectar. Porque o tempo não existe. É isso que eu estava dizendo. O tempo não existe. Então, se você está lá, porque o ano... Não existe. Existe sim. Você está aqui. E presente. Uau! Olha só o que eu criei, estar aqui nesse momento presente, tendo consciência desse conclave, podendo sentar e entrar nessa energia nesse momento. E fazer parte dela. Fazer parte dela. Então, assim, existe um movimento dessas pessoas que estavam lá na regência, nessa convergência harmônica, existe um movimento por trás aí, né? Porque a maioria não está na rede social, mas faz um movimento dentro de sites, dentro de e-mails. Olha, vamos lá, a gente vai ter uma reunião, vai estar todo mundo unido mais uma vez. Então, assim, fazer o que naquele momento? Criar essa paz dentro de você. Porque eu falo para vocês assim, você sabe qual é a ideal paz para o planeta? Você sabe? Porque se eu parar, Lúcia, parar e falar como que eu gostaria que o planeta fosse, todo mundo feliz. Eu não consigo falar assim, o dinheiro na conta, o banco não tem. Eu não consigo. Não consigo. Não consigo, porque vai ter um monte de coisas que eu vou acabar entrando e eu vou me perder. Então, qual é a dica que eu tive agora, antes de estar aqui, que eu estou aqui desde as 8 horas da manhã? Eles falaram assim, simplesmente sinta a alegria. Sinta a alegria. Veja feliz e veja pessoas felizes. Pessoas felizes. Porque elas que criam a realidade delas. Então, se elas que estiverem criando uma realidade feliz, é porque elas estão em uma frequência e vão criar uma frequência e isso vai contaminar o planeta. Então, este é o segredo, né? Naquele momento de meditação, porque o que as pessoas se perdem? As pessoas se perdem no momento de meditação, vamos ver como a Terra será. Não vai ter dinheiro. Não. Você acha que o dinheiro é ruim? Você acha? Imagina o tamanho da tua casa para você receber em saco de feijão e arroz. Então, assim, o homem evoluiu sim. O homem evoluiu. A mais, veja bem, toda evolução veio uma intromissão. Poderia ser diferente, mas quem deixou chegar fomos nós. Então, assim, toda intromissão cria dor e sofrimento. Então, o dinheiro tem, mas tem ladrões. O dinheiro tem, te dá felicidade? Vai dizer que não. Não é felicidade, mas ele te dá boa alimentação, viagens, ele te dá um monte de coisa que te deixa muito mais leve. Você não tem preocupações, mas quem que cria as preocupações? É essa massa. Então, veja bem, se você percebe e consegue visualizar pessoas felizes, famílias felizes, pessoas felizes, pronto, gente. Eu não preciso entrar em detalhes. Como vai acontecer? Cada um cria a sua realidade. Por que as pessoas não conseguem, não idealizaram e não criaram o tal do momento? Que todo mundo fica aí, todos os seres receberam, olha, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Sim, vai acontecer. Por que não está criando? Porque nós queremos
esmiuçar isso, a gente quer controlar. Entendeu? Porque o banco tem que ser assim, a política tem que ser assado, tudo. Quer controle? Se ferra. Se ferra. Quer controle? Se ferra. Por quê? Porque a nossa mente é medíocre. O que é medíocre? Ela é pequenininha. É pequenininha. Se você perguntar para mim quanto é, sei lá, milhões, ficar bem de vida, você vai falar, eu vou falar, sei lá, milhões. Para outra pessoa vai falar quadrilhões. Nós não temos os mesmos valores. Para outra vai falar, 50 mil tá bom. Este é o ponto. Valores. Eu estou falando de dinheiro, assim, no sentido de número, para a gente contabilizar isso e conseguir que a nossa mente entenda. Cada um tem o seu valor. Eu não quero viver de dinheiro, eu quero ser. Tá, tudo cai do céu quando precipita, beleza? Então, chegue a esse ponto energeticamente. Então, assim, hoje, você acha que você consegue? Com um monte de crença, de dor, de sofrimento. Então, o que ele fala é o seguinte. Onde que está isso? Não me lembro mais. Ele trouxe, mas eu não sei onde está. Deixa eu ver se eu acho aqui na apostila. Não. Ele fala assim, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Todo e qualquer sentimento, né? Então, você está acessando uma imagem. Todo e qualquer sentimento que você tenha, todo e qualquer sentimento, ai, coitado, não dá, isso interfere no resultado. Pronto. Então, o seu corpo emocional interfere no resultado. Sempre, sempre, sempre. Então, os seus sentimentos, isso não é só mental, então, os seus sentimentos vão interferir nos resultados. Então, isso a gente tem que ter consciência de todas as dores que nós temos dentro de nós. Tá? Então, se eu tenho dores, eu tenho um cachorro dormindo aqui atrás, gente, ele está roncando. Assim, ele está roncando, que ele fez até barulho agora. Então, assim, o quanto... Eu falei, eu tenho um cachorro, né? Tem, porque ele é meio cachorrão mesmo. Gente, o Simba, te mudei. Um gato. Então, assim, o que é idealização? O que é idealização? O que eu idealizo para a paz mundial? Não adianta querer detalhe, você se perde. Você se perde. Você se perde. Eu lembro lá atrás, mas muito, uns 40 anos atrás, tinha uns exercícios tipo assim, vou ganhar milhões, então vou ganhar milhões, vou ganhar sozinho na Mega Sena, tipo assim. Tá, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu vou comprar uma fazenda. Mas se eu não posso comprar uma fazenda, eu vou ficar longe da família. Então eu vou levar a família, vou construir assim. Aí vão querer roubar. Sabe? Então, assim, gente, não vai por esse caminho, tá? Esse caminho é um caminho de suposições. Quando você percebe assim, como é ser feliz? Ver todo mundo feliz, ver. Então, assim, uma família de mão dada andando num parque, você rindo, você dançando, pronto. É isso, a frequência é essa. Então, quando nós estivermos nesse momento aí, quem conseguir fazer, né? 13h55 no Brasil, cada um vai ver no seu qual é o ápice, é só pegar lá, calendário lunar, lua cheia, qual é o horário. Então, senta aí um pouco antes e entra em sintonia, vá para a sua presença divina, não tenta vir para a mente, porque a mente vai literalmente ser interferida. Então, assim, vá para a sua presença divina,
se conecta à sua presença e simplesmente fica, tá? Traga a alegria ali, né? E peça para você, dentro do seu templo interno, receber as frequências do Vesak e estar consciente do seu eu superior que está lá, tá? Então, dê essa energia de conexão com o seu eu superior, porque é ele que está lá, tá? É ele que está lá. Então, aqui, nós não temos a capacidade de interferir. Quem está lá é nosso eu superior. Ainda bem. Então, vamos receber consciência do Vesak, luz do Vesak. Então, esse é o processo. O Vesak vai estar recebendo, o planeta todo vai estar recebendo uma frequência que é num tom desse, é uma frequência meio esmeralda, tá? Que não é uma energia que vem da fonte, uma frequência do... Sabe aquele azul piscina, azul? Então, essa energia, ela tem uma força gigante, assim. Ela vem da mônada cósmica. Então, assim, ela tem uma frequência muito misturada entre azul, ela pertence ao raio azul, e ela vai, então, trazendo juntamente com a verdade. Então, se você misturar, entre aspas, um azul muito claro com um verde muito claro, vai ter essa frequência aí, tá? É essa frequência que vai estar do Vesak chegando para o planeta, tá? Então, é mais ou menos, não, essa energia aqui, ó, é um azul, uma piscina, mais verde e azul. Porque não é questão da cor, mas é questão da frequência. Então, é o poder que a verdade traz, tá? O poder que a verdade. Dentro do raio verde, gente, vamos entender isso. Dentro do raio verde, nós temos vários tons que definem trabalho, tá? Que define trabalho. Então, assim, é um dos raios que tem sub-raios ali dentro, no sentido de qualidade divina. Exemplo, o raio verde é a verdade, mas ele também é concentração, ele também é a cura, né? A saúde integral, ele tem várias frequências, braços de trabalho, vamos dizer assim. Ali no verde, quando você pega o verde, sabe verde alface? Então, o verde para o alface, ele está nessa conexão, quase um verde. Mamãe, não me perca na praia, aquele verde de canetinha marca-texto, né? Aquele verde, aquilo lá é a energia da verdade, tá? Um verde muito misturado com a sabedoria, que é o amarelo ali, dourado. Então, esse verde. Aí, se você vem para um verde bem alface mesmo, bem para o alface, essa energia já é energia da saúde integral. Se você vai para um verde mais fechado, como verde bandeira, ele já vai te dar as conexões de planeta, né? De planeta, de materialidade, que é a energia dessa verde bandeira ali. Então, é muito interessante. Então, eles vão... Hoje, a gente vai receber essa energia do raio azul misturado com esse verde fluorescente quase, sabe? Quase fluorescente. Então, assim, a gente vai estar recebendo essas frequências que vão chegar junto com esse Vesak, né? Todo. No momento do Vesak, não é o Buda, não é o Vesak, mas sim a fonte vai derramar sobre o planeta, sobre todo o Vesak e, consequentemente, a todo o planeta. Todos nós, como eu, superiores, vamos estar lá recebendo, vamos receber essa energia, tá? É uma expansão gigante, né? Ela escreveu ali. Mas é mesmo uma expansão gigante. Então, olha só a bênção de estarmos conscientes
estarmos falando disso e sentarmos para receber isso, né? Estar ligados a isso nesse momento. Eu não consigo 13h55. Entenda, gente, que esse horário é um horário, né, aberto. Então, o momento que você conseguir nesse dia de lua cheia, entre hoje e amanhã, é importante, tá? Não, é isso que eu estava falando quando eu comecei a live. Não se prenda nessa energia de malhas do tempo, de relógio, porque isso aí é o que mais desgasta energeticamente o ser humano. Então, é importante a gente saber o que está acontecendo, é importante nós termos essa consciência, para que nós possamos receber. Eu só posso receber quando eu estou consciente do que eu estou recebendo. Eu só posso me livrar de algo quando eu tenho consciência dele. E quando eu tenho consciência, não quero dizer que eu preciso saber de onde veio, porque eu criei. Eu não preciso saber de detalhes. Eu só preciso saber que eu tenho. Eu tenho uma dor, eu estou pronto para abrir mão dela. Eu tenho uma raiva, eu estou pronto para abrir mão dela. Eu tenho um apego, eu estou pronto para abrir mão dele. Se eu quero ficar, porque aonde nasceu, quem estava envolvido, aí você está gastando tempo e você está se distraindo. Ok? Isso é distração. Como seria você ter uma ferramenta, por exemplo, registro acástico, de você acessar tudo que você recebeu? Tudo. Então, você acessa dores, ok? Criei, ok? Abro mão. Você acessa potências, ok? Assumo isso nessa vida aqui e agora. Esse que é o grande segredo das ferramentas. O uso somos nós que determinamos. Somos nós que determinamos. Então, o grande segredo está assim, a ferramenta chega, como você usa. Então, é a mesma coisa, a ordem chega, se você acessa, você quer ou não, é você, somos nós, gente. Quem está criando essa realidade no planeta somos nós, ninguém mais. Ninguém tem o poder de criar a realidade, a sua realidade, a não ser você. Ninguém. Você que atrai, você que escolheu papai, mamãe, família, você que escolheu onde nascer, quando nascer, o lugar, você que escolheu teu corpo, tudo foi você. Então, você briga com uma coisa, você está brigando com você mesmo. Então, inconscientemente, eu não sei escolher, então eu não vou escolher mais. Então, se eu não vou escolher mais, ok. É assim que funciona. Fica aí. Para no tempo e no espaço. Né? Congela. Então, se nós começarmos a olhar com amor, será que eu não tinha consciência quando eu escolhi? Peraí, esse corpo, esse pai, essa mãe, eu estava totalmente consciente quando eu escolhi, porque eu não foi? Foi o meu eu superior que escolheu. Então, você está brigando constantemente com o seu eu superior, cada vez que você reclama de alguma coisa, e, consequentemente, você está negando Deus. Porque ele é Deus. Então, sabe, essas consciências quando chegam, e você, como muda? Isso eu falei essas semanas nas lives. Como muda? Entrando em gratidão. Mas eu tenho que agradecer. Tem que. E é assim que tá. Eu não consigo agradecer, ok. Eu ainda não consigo agradecer. Eu tenho consciência disso. Eu escolho agradecer. E pronto. Né? E pronto. Então, quando a gente chega no nível de olhar tudo com gratidão, não importa o que você esteja criando, aí sim você está mudando e se iluminando. Então, o processo todo é esse. O quanto que nós ainda não temos o que nós almejamos. Ok? Então, nós não temos o que nós almejamos porque tem interferência de sentimentos dentro de nós acontecendo.
Então, Villamos, que é o eu superior, que não dá muito para entender essa ligação, mas assim, Villamos, que é um dos mestres de Sanat Kumara, ele vem trazendo um trabalho em relação a isso. Né? Como trabalhar esse nosso corpo emocional no sentido de se iluminar realmente. Então, isso vai estar chegando aí, né? Bem, bem legal. Então, gente, vamos lá. Eu vou convidar vocês. Hoje realmente eu não sabia. Eu falo para vocês que eu não preparo absolutamente nada. Eles me pedem, Vesac, tem que estar ao vivo. Tá bom. Então, tá bom. E eu tô. E aí de manhã o que é para fazer? Eu sou assim, simplesmente vamos ensinar as pessoas a receberem, a se conectarem e abrir-se, né, para receber. Eu vou mandar, acho que não. Não escolho mandar, não. Escolho mandar, não. Que eu sei que às vezes eu mando mensagem e o pessoal nem lê, então, assim, não vou perder meu tempo hoje, que eu tenho um monte de planos para fazer, porque hoje desceu um monte de consciência para eu colocar na apostila nova. Mas eu falo para vocês assim, se você já aprendeu, por exemplo, algumas coisas dentro do seu templo interno, né, muitas pessoas sabem o que elas podem fazer dentro do seu templo interno, então, assim, vá para a sua presença divina e receba a intuição dela para você fazer, ok? Então, vamos lá, gente? Eu vou convidar todo mundo para fechar os olhos. Vamos trazer a atenção para nós, para esse momento presente. Inspira. Quando você inspira, sente o ar entrando pelas suas narinas. Sente o ar entrando. Ele vai lá para dentro, você não consegue mais acompanhá-lo. Quando chega numa parte, você já não consegue mais acompanhar. Ele vai como se ele se dispersasse dentro de você, e ele dispersa mesmo. Ele vai para o seu pulmão e depois ele vai para muitas outras áreas através do sangue, e ele vai percorrer o seu corpo. Você só consegue, de novo, estar com a consciência desse ar quando você vai exalar, expirar. Então, e quando você vai expirar, tenha consciência disso, que ele se dispersou em todo o seu corpo, ele varreu para tudo quanto é lado, ele foi com cada hemácia para todos os lugares, com o seu sangue, e aí ele voltou para o coração, e agora ele está venoso, né? O sangue está venoso, está cheio de energias que não servem mais. E aí ele volta para o pulmão e faz essa exalação. Ele pode ser eliminado. Então, o nosso corpo, ele já sabe fazer isso. Como seria nós também termos total consciência de que tudo que a luz que nós inalamos através desse ar, porque é energia pura, energia vital, prana, essa energia que nós inalamos, ela vai. Eu não tenho mais controle sobre ela, olha que lindo, eu não tenho mais controle sobre ela, ela vai se estender por todo o meu corpo, ela vai juntamente com o sangue, e ela vai, os gases, ela vai para todos os lugares. Faz uma catança mesmo, literalmente, ela pega, lava e traz arrastando, junto com esse sangue, todas essas energias que não servem mais, forma os pensamentos, forma sentimentos, tudo pode estar aí, ela pode estar trazendo, porque são energias. E aí você consegue exalar isso.
eliminar isso, expirar isso. Então, o quanto que nós podemos ter consciência de que nós estamos mudando a cada expiração. O que você pode eliminar a cada expiração? Medos, raivas, questionamentos, porquês. Quanto que gasta de energia querendo saber por quê? Por quê, por quê, por quê, por quê? Uma criança, quando fala um porquê, um adulto responde a ela menos de 1% da verdade para aquilo. Porque ele sabe, naquele momento, que a criança... Então, se ela pergunta, por que eu não posso pôr o dedo na tomada? E ele vai falar, porque vai machucar o seu dedinho. Porque ali dentro tem uma energia, tem algo que vai fazer você machucar o seu dedinho. Ele não consegue mostrar para ela com 2 anos de idade, que ali dentro tem uma corrente elétrica que não condiciona, não é a mesma corrente elétrica que passa no corpo dela, é muito mais alta, e que vai chocar, por isso que chama choque, vai chocar com a energia do corpo dela. Então, esse adulto fala para ela um décimo, ou melhor, 1/100º de uma verdade. Quando essa criança, entre aspas, está com 10 anos, esse adulto pode falar para ela de outra forma, e que ela vai conceber aquilo. Entendi. E quando for 2 adultos, ele pode ainda descrever todo um projeto elétrico que o adulto vai entender. Então, quando nós temos porquês, são porque nós ainda não temos a capacidade, a energia já chegou. Eu pergunto por quê? Porque eu ainda não tenho capacidade de ter aquela consciência. A energia já chegou, eu já enxerguei, só que eu não entendi, quer dizer, eu não tive a capacidade mental ainda, vibracional, de perceber. Então, a criança e o adulto. Então, entenda que se um adulto fica 2 horas explicando um projeto elétrico para uma criança de 2 anos, ele só está perdendo tempo. E é por isso que a espiritualidade não fica 2 horas explicando coisas para nós, que aí nós estamos nos porquês. Porque vem outro porquê. E por quê? Porque não é algo que eu consiga conceber naquele momento. Então, todos os nossos porquês, muitas vezes, nós não estamos prontos. Não estamos com luz suficiente para enxergar. O nosso coeficiente de luz não é um nível ainda para enxergar aquilo. Ainda estamos numa escuridão. Então, perceba quantos porquês você tem dentro de você, que ainda estão literalmente macetando a tua cabeça, gastando a tua energia. Inspira. Tenha consciência no expirar, deixe embora tudo isso. Deixe embora tudo que não serve mais, deixe embora tudo que não faz mais parte de você. E agora, cada vez que você inspirar, vai com o ar para dentro. Inspira e vai com o ar para dentro de você, nesse mergulho, para o âmago do seu corpo. Vamos descortinar essa área do nosso templo interno. Simplesmente vai mergulhando. Inspira
e vai mergulhando. Não precisa achar nenhum lugar, não precisa, simplesmente é um espaço que é só seu. É um espaço que nós criamos luz para poder acessá-lo, aonde ali, no nosso templo, nós somos um com a energia da nossa divindade. Pelo menos com esse pedaço de nós que é a nossa frequência de presença divina. Então vamos estar ali internamente, nessa quietude. Vamos chamar pela nossa presença divina, podemos invocá-la. Eu invoco a presença divina, o eu superior, essa parte de Deus que nós somos. Quando nós estamos nessa energia, uma vibração mais elevada, nós podemos nos conectar com as frequências do caminho da iluminação que Buda trouxe, com a energia de consciência que ele atingiu no planeta. Muito antes de outros avatares virem, ele foi o primeiro avatar a chegar com essa intenção de mostrar um caminho. Então vamos nos abrir primeiramente para receber essa energia. Então, em nome da nossa divina presença, vamos chamar a presença de Siddhartha Gautama, o Buda, e vamos receber a consciência do caminho do meio, do caminho da iluminação, o caminho sem polos, sem certo e errado, o caminho do equilíbrio. Nós precisamos estar nessa frequência para atingirmos e estarmos unidos a essa grande reunião que acontece. Preciso subir as frequências dos nossos seres para que nós possamos acessar as energias ainda mais altas que chegam. Então, inspira e vá percebendo nuances dessa energia que é de puro branco chegando. A energia do raio branco, ela simboliza exatamente o caminho que Buda trilhou. O caminho do equilíbrio, que traz paz, que traz leveza, clareza. O caminho do meio, ele traz os 3 caminhos anteriores e os 3 posteriores. Então, ele vai trazer poder, sabedoria, amor. Ele também vai trazer a verdade, a compassividade. Ele vai trazer a liberdade. Quando você trilha o caminho do meio, o branco é a soma de todas as cores. Ele porta todas elas. Então, simplesmente esteja recebendo essa energia e perceba as suas frequências se elevarem. Você percebe seu eu superior com mais clareza. Você percebe outros seres também. E nessa energia, nós pedimos a permissão de acessar e receber as frequências do Vesak,
que está acontecendo nesse tempo, nessa lua cheia desse 2025. Vamos apenas perceber que, juntamente com esse branco, começa a chegar essa energia de um verde misturado com azul, que lembra muito uma esmeralda, que lembra muito as frequências do verdadeiro poder. O verdadeiro poder que nós temos, é isso que eles trazem, o verdadeiro poder que nós temos de escolher, o verdadeiro poder que nós temos de determinar através das nossas escolhas, determinamos. Então, que possamos, através do equilíbrio, receber todo esse poder de escolha, esse poder, esse verdadeiro poder que faz parte de nós. E com isso, nós podemos fazer a mudança. E a mudança começa em nós mesmos. Perceba essa energia chegando em você e elevando suas frequências. Não existe mais nada, não existe um amanhã, porque o amanhã está sendo plantado agora, esse instante. Só existe esse instante. O quanto que nessa energia de verdadeiro poder, paz e equilíbrio, nós podemos criar leveza, alegria, abundância, não apenas para nós, mas para todo o planeta. Respeitando o livre-arbítrio de cada um que vai usar isso da maneira que escolher. Então, que todos recebam essa luz do equilíbrio, que todos recebam essa luz do pleno poder, de verdadeiro poder, esse verdadeiro poder. E nós nem abrimos mão de controlar como o outro vai usar. Porque a energia do azul chega com a fé. E essa fé nos mostra que cada um é presença divina, assim como nós. E se nós estamos aqui conscientes, presentes, sabendo fazer uma escolha, através da nossa essência, qualquer um pode também escolher. Qualquer um chega até esse ponto também. Porque se nós chegamos, nós deixamos rastros de luz por onde nós trilhamos o caminho. Então, existem N possibilidades de todos que estão acordando subirem e chegarem até onde estamos. Muita rapidez. Então, nós não precisamos gastar tempo com isso. E nem energia vital. Só deixamos chegar. Somos nós que somos os faróis dessas energias. A energia chega e nós ancoramos. E é para isso que nós estamos acordados e acordamos primeiro. É por isso que nós escolhemos acordar primeiro. Então, desfrute da energia. E lembre-se o seguinte,
cada ancoramento que você faz e você implementa isso na sua vida com leveza, com abundância, com alegria, você está distribuindo isso no seu campo. Não precisa bater na porta de ninguém. Não precisa sofrer pelas escolhas de ninguém. Porque quando você faz a sua escolha, você deixa disponível o caminho. Foi assim, e essa consciência que Siddhartha traz. Busque a sua iluminação, porque ele buscou a dele. As pessoas o seguiam, e quando ele foi buscar, através do equilíbrio, as pessoas deixaram de seguir, porque elas gostavam de ver o sofrimento. E ele percebeu que não era pelo sofrimento que ele ia alcançar, era no equilíbrio. No equilíbrio físico, emocional, mental, e alcançando assim o espiritual. É isso que ele traz. Cada um é um universo. E quando você busca isso, você está iluminando o seu universo. E muitos, todos que transitam no seu universo, direta ou indiretamente, também vão receber. Então, nesse momento, registra no seu corpo, registra em você todo o caminho que nós trilhamos para chegar aonde nós estamos. Registra como fizemos para estar recebendo essas frequências. E assim você vai poder fazer isso mais e mais, principalmente hoje, se você conseguir, no horário da grande lua cheia, no ápice dela. Nessa energia conectada com Shambhala, vamos agradecer toda a frequência, vamos agradecer a todos os nossos eu superiores, o tempo que nós disponibilizamos de estar aqui, agradecer a Siddhartha, ao caminho que ele nos trouxe, ao amor que ele traz juntamente com Vesak. Vamos começar a emergir do nosso templo interno e vamos trazendo a consciência mais uma vez. Inspira, começa a mexer, esticar, alongar. Deixar que todas as frequências assentadas se percam. Vamos assentando tudo isso através da respiração, sem sair correndo. Inspira. E ao final, pode abrir seus olhos. Então, pessoal, hoje, nesse horário, aqui no Brasil, 13h55, vocês podem achar o calendário na internet facilmente, o calendário do horário da lua cheia. Né? Não precisa ser exatamente aquilo, pode ser um pouco antes, pode um pouco depois, mas tentem fazer, tentem trabalhar isso, perceber isso, emanar essa energia de alegria. Eles vão estar, né? Nós, vão estar discutindo como vai ser
a evolução do planeta. Então, imagina quanta coisa pode estar disponível e vindo dessa energia que hoje vão estar ancorando, né? Quanta coisa que pode chegar, quanta ferramenta que pode chegar, já está chegando, né? Já está chegando esse 2025, realmente está sendo muito, muito importante para essas chegadas de consciência. E a gente vai, então, juntos hoje ter essa consciência ainda maior. Amanhã a gente está aqui falando dessas redes, de como essas redes ainda sugam as nossas energias, como que nós nos deixamos ser levados por essa matrix. A gente vai falar essa semana também vai ter as frequências dessas energias dos seres dessa grande ordem aí, Dévica Estelar, desses construtores de geometria sagrada de luz. Ok? Gente, tenham um ótimo dia, um ótimo Vesak para todos. É linda, né? A energia, as frequências dessa energia de poder. O verdadeiro poder, gente, nós portamos. Na realidade, nós portamos todas as qualidades divinas. Nós precisamos ter consciência delas. Né? Ter consciência delas. E a gente se perde nos detalhes, perde sabe, em buscar fora o que está dentro. Perde tempo, literalmente. Por isso que a Matrix ainda continua forte. Porque a gente está perdendo tempo. Tudo está dentro, nada está fora. Então, esse é o ponto. Então, gratidão, gente. Ótimo dia para todos.